Pra te adorar, foi que eu nasci. Quero viver para te servir. Usa minha vida como instrumento de louvor pra te honrar e demonstrar o meu amor por ti. Bom dia, bom dia. Começando mais um Café Comunhão. Hoje, Eclesiastes capítulo 7. Desde já pedimos que você compartilhe o vídeo com o maior número de pessoas possível. Dê o seu like, o seu joinha, que você possa ativar o sininho, possa também se inscrever e, se já é inscrito, incentivar outros a que se inscrevam e façam parte então desse grupo de pessoas que estão interessadas na leitura e na reflexão da Palavra de Deus. Eclesiastes capítulo 7. Nesse capítulo, Salomão ele reflete sobre o valor da sabedoria, as limitações da existência humana e a importância de uma perspectiva equilibrada a respeito da própria vida. O capítulo começa com o autor enfatizando o valor da sabedoria e a importância de procurá-la. Vimos que Provérbios e Eclesiastes são livros sapiensais. Então, a ênfase é sobre a questão da sabedoria. E o desejo de Salomão era de aumentar o número de sábios e diminuir o número de tolos. E nós vemos aqui, muitas vezes, nesses capítulos, algumas repetições, lembrando que também no texto bíblico as repetições demonstram a importância do assunto e o fato de podermos, então, com essas repetições, gravarmos essas lições que são um destaque, né? O autor sugere que a sabedoria é melhor do que a tolice, que uma pessoa sábia será capaz de enfrentar os desafios da vida com mais sucesso do que uma pessoa tola, evidentemente. Em seguida, então, o autor ele reflete sobre as limitações da existência humana e a inevitabilidade do sofrimento e da morte. Vimos isso também no capítulo de ontem. O autor observa que ninguém está sem pecado e que todos acabarão por morrer. Ninguém vai ficar para semente, né? O autor sugere que é melhor reconhecer essas limitações e viver com humildade e com gratidão, em vez de lutar constantemente, né, por mais e se decepcionar. O autor também ele reflete sobre a importância de uma perspectiva equilibrada. Sugere que é melhor ser paciente e perdoar do que guardar rancor ou buscar vingança, né? E que é melhor ouvir críticas construtivas do que ficar na defensiva ou orgulhoso. E nós precisamos aprender isso, né? Porque temos a tendência de sermos orgulhosos e de não ouvirmos as pessoas. Finalmente, o autor enfatiza o valor da sabedoria e a importância de usá-la para enfrentar os desafios da vida. Sugere ainda Salomão que uma pessoa sábia será capaz de encontrar o sentido e o propósito da vida, mesmo em meio ao sofrimento e à dificuldade. Ok? Não ficará desesperado, mas entenderá quais são os planos de Deus para a sua vida. Este é um resumo, então, do capítulo 7, que nós vamos passar a fazer a leitura agora e pensarmos em cada um desses versículos. Ele começa dizendo que é melhor a boa fama do que o melhor unguento e o dia da morte do que o dia do nascimento de alguém. Então, melhor é a boa fama, tá? Melhor aqui tem um significado de mais útil, de ter mais benefícios. Então, é mais útil ter uma boa fama, um bom nome, do que o melhor perfume, do que o melhor unguento. E que o dia da morte é melhor, é mais útil do que o dia do nascimento de uma pessoa. Então não se trata de bom versus ruim, mas de melhor versus o bom. O que é melhor, tá? Então,
um bom nome, uma boa fama, e o dia da morte é melhor, é mais útil do que o dia do nascimento de alguém. Ele vai explicar ao longo do texto o porquê disso, né? Porquê dessa sua observação. E vamos ver então que realmente tem sentido aquilo que ele vem então trazer no texto para nós. Melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, porque naquela onde está o banquete está o fim de todos os homens. Aliás, onde está o luto, né? Na casa do luto, está o fim de todos os homens, e os vivos o aplicam ao seu coração. Melhor é a mágoa do que o riso, porque com a tristeza do rosto se faz melhor o coração. O coração dos sábios está na casa do luto, mas o coração dos tolos na casa da alegria. Então, aprendemos aqui mais sobre o sentido da vida na casa do luto do que na casa da alegria. O confronto com a morte, que sempre traz consigo um funeral, ele é útil porque é precisamente aí que se manifesta a realidade da existência frágil e transitória de todos nós, de cada homem. Então, nós vemos como nós somos pequenos, como nós somos frágeis, como nós somos transitórios, né? Então, a morte nos leva a pensar na vida. Desculpa. A morte, então, nos faz pensar na vida. Um funeral também nos faz pensar sobre o nosso próprio funeral. E podemos aprender, então, mais com o dia da morte de uma pessoa do que com o dia do seu nascimento. Porque na casa do luto e da morte, né, ele diz que pertence à tristeza e não o riso. Então, aqui, ele fala sobre o estado de espírito certo ao pensar na fragilidade da nossa existência, ok? Então, a tristeza, ele mostra aqui, que nos leva a refletir, ok? Quando da alegria, do sorriso, né, nós não refletimos, nós apenas reagimos. Mas aqui nós passamos para refletir, paramos para pensar. As pessoas não querem, né, realmente ficar tristes. Pensam que a vida deve ser alegre. As pessoas não querem ser confrontadas com a questão da morte. Falar sobre isso para muitos é temerário. Então a ideia de que tudo deve ser maravilhoso, tudo deve ser azul, né? É o disfarce do homem, então, que não quer dar espaço para o luto, né? Porque isso amortece o sentimento, então, acarinhado de felicidade. Isso amortece a questão dos seus sentidos, né? E ele não quer ter essa atitude de tristeza e pessimismo, mas ele quer ter apenas a alegria no seu dia a dia. Então, entende que a dor traz consigo, né? Como diz o versículo 4, uma bênção. Porque a sua mente, né? E aqui no caso o coração, é essa expressão, está então numa casa de luto. Então ele não precisa estar fisicamente, mas vive na consciência da natureza finita da existência do homem da terra, né? O coração dos tolos está na casa da alegria. Então o coração é o centro da existência de uma pessoa, o lugar onde as considerações acontecem, onde tomam-se decisões. O sábio, ele pensará na morte, ele permite esses pensamentos e preocupações sobre isso, ele não está fugindo dessa realidade. Tem muita gente, como dissemos há pouco, que quer fugir dessa realidade, não quer nem falar sobre o assunto. Parece que isso é uma maldição, falar sobre esse assunto. Então o tolo busca apenas prazer. É isso que o seu coração busca, essa a sua busca, a sua meta, né? O seu norte. É isso que ele está procurando constantemente, tá? E não encontrando, evidentemente, se frustra facilmente. Melhor ouvir a repreensão do sábio do que ouvir alguém a canção do tolo, porque qual o criptar dos espinhos debaixo de uma panela, tal é o riso do tolo. Também isso é vaidade. Queimar espinhos produz um fogo muito rápido, com pouco calor e faz muito barulho.
exatamente como as risadas dos tolos. Há mais barulho do que conteúdo, né? Então, espinhos não esquentam a panela. Eles acendem rápido, mas também rapidamente se apagam. Então, assim também é o riso do tolo. É veemente e curto e desaparece rapidamente, sem deixar nenhuma impressão. Então, quem pensa que pode manter a morte à distância com o riso é realmente tolo, né? Então, falando só em felicidade, pensando que tudo é felicidade, falando sobre o curtir a vida e que tudo é bom, que tudo está certo, que tudo está jóia, não é? Então, e só apenas viver sorrindo, rindo, achando que isso vai afastar, então, a realidade, né? É um grande tolo. O pregador, então, conclui que o riso do tolo é uma futilidade, né? É vazio, é sem efeito. Ele diz que é vaidade. Tá? Verdadeiramente que a opressão faria endoidecer até o sábio, e o suborno corrompe o coração. Melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Melhor é o paciente de espírito do que o altivo de espírito. Então, um homem sábio que exerce o poder oprimindo alguém para ganho pessoal torna-se um tolo e um louco, né? Ele perde de vista a realidade e só se preocupa com a vida aqui e agora. Ele não pensa no futuro e certamente não pensa na morte. Como dissemos, não quer pensar nisso em hipótese alguma. Tá? Então o pregador ele adverte aqui contra a raiva sobre o curso de um assunto. A pessoa fica ali enraivecida. A paciência então pode ser testada e não existe o perigo da raiva no coração. Então isso acontece quando nós culpamos os fatores humanos pelo atraso no desenvolvimento, então, justamente de algum assunto. Então nós não queremos tratar desse assunto, nós simplesmente ignoramos ou então passamos por cima dele, tá? Não te apresses no teu espírito a irar-te, porque a ira repousa no íntimo dos tolos, tá? Então a pessoa fica com raiva porque não é paciente e também não está satisfeita com as suas circunstâncias. Então a pergunta que ele faz aqui é justamente essa questão, né? Ou, aliás, a afirmação que ele faz aqui: não se apresse, né, em ficar irado, porque a ira repousa no íntimo dos tolos, tá? Mas aqueles que são sábios não permitirão que a ira tome conta da sua mente, do seu coração. Nunca digas porque foram os dias passados melhores do que esses, porque não provém da sabedoria esta pergunta, tá? Então, ele trata de fazer uma comparação dos seus dias, das circunstâncias em que se encontra, como os dias de outrora, perguntando-se por que é que os tempos de outrora eram melhores. Ele está dizendo, não faça isso, né? Deve-se resistir à tentação de glorificar o passado às custas do presente. Os prazeres ou vantagens desses dias podem ser mais imaginários do que reais. Então não adianta ficar olhando para trás e dizendo e pensando que aqueles dias eram melhores do que os dias de hoje. É importante se adequar aos dias de hoje, buscando com sabedoria vivê-los, né? De maneira que você possa ser abençoado e abençoador. Versículo 11. Tão boa é a sabedoria como a herança, e dela tiram proveito os que veem o sol. Então, quem encontra sabedoria, encontra realmente vida. A sabedoria é tão boa quanto uma herança, dizer. De fato, ela é ainda mais vantajosa ou proveitosa do que uma herança. Quanto ao sujeito, né, os que veem o sol, né, tiram proveito os que veem o sol, parece ser uma variação, né, da expressão que nós temos visto anteriormente, né, debaixo do sol, tá? Então, tiram mais proveito aqueles que estão aqui debaixo do sol, dessa situação, dessa realidade. Versículo 12, porque a sabedoria serve de defesa, como de defesa serve o dinheiro, mas a excelência do conhecimento é que a sabedoria dá vida ao seu possuidor, tá? Então ele fala sobre defesa, sobre abrigo,
ele fala sobre a defesa, sobre sombra, né? Sobre conhecimento. O conhecimento ele é inerente à sabedoria e está além da posse do dinheiro. O dinheiro não traz ninguém ao favor de Deus e não dá vida a ninguém. O dinheiro pode ajudar, com certeza, mas ele não é tudo e não pode trazer e resolver ou solucionar todos os problemas que cercam a vida humana. Então, o conhecimento supera a posse do dinheiro. Quem tem conhecimento é melhor do que quem tem muito dinheiro, né? Pois o conhecimento está relacionado a uma sabedoria que preserva a vida dos seus possuidores. E muitas vezes aqueles que são possuidores de riquezas não têm esse discernimento. Ok? Atenta para a obra de Deus, porque quem poderá endireitar o que ele fez torto? O torto que não pode ser endireitado traz de aflições, né? E tribulações na sua vida. Ele traz isso. Mas tanto essas quanto a prosperidade pode ser da vontade de Deus, né? O Senhor pode estar permitindo tanto uma coisa quanto outra, tanto as tribulações quanto a bonança. Então, precisamos aceitar essas situações, né? Sermos gratos por elas, né? E aproveitar justamente em cada situação para refletir, principalmente no meio da adversidade, refletir sobre a bondade e a abrangência do plano de Deus para a nossa vida. É uma obra de Deus, né? Então, atenta para a obra de Deus. Mesmo que você encontre na vida situações que sejam bem adversas, bem contraditórias, busque compreensão através do Senhor e da sua palavra. Ok? Então, isso é de grande importância. No dia da prosperidade, goza do bem, mas no dia da adversidade, considera. Porque também Deus fez a este em oposição àquele, para que o homem nada descubra do que há de vir depois dele, né? Então, se os mortais não conhecerem a Deus e o seu plano, não serão capazes de discernir nada na vida, né? Não serão capazes de discernir porquê da prosperidade ou da falta dela, porquê dos problemas, das adversidades, né? Não vai conseguir tirar nenhum proveito de nada que ele vive, tá? Então, é importante discernir a vida, saber por que tais coisas sucedem à nossa vida, né? Por que tais situações o Senhor permite na nossa vida. E através, então, da sua palavra e da ação do Espírito, né, nós teremos, então, respostas para toda essa situação, ou pelo menos teremos, no mínimo, né, aceitação, sabendo que Deus sabe o que faz. Tudo isso visa nos dias da vaidade, da minha vaidade, a justa que parece na sua justiça, e a ímpio que prolonga os seus dias na sua maldade, né? Então, a justa que perece, né? Eu falei a palavra errada aqui. Então, tem gente que, e às vezes a gente indaga, pensa nisso, né? Por que muitas vezes pessoas boas morrem e gente ruim aí, perversa, continua viva, né? E ele diz, então, que nos dias da sua vaidade ele viu isso. Gente boa morrendo e gente ruim ficando por aí. Então, ao declarar que tem visto, né, o justo perecer e o ímpio, né, obter longevidade, o autor, então, demonstra certa desilusão contra essa questão que ele constata, né? Pois o contrário deveria ser o certo. O justo deveria viver mais e o ímpio viver menos, né? No entanto, há injustiças na vida que sempre serão um mistério para nós. Nós nunca vamos conseguir compreender e entender todas as coisas, tá? O que precisamos, então, é discernimento e sujeição ao Senhor e à sua palavra para podermos transpor essas dificuldades e não ficarmos aí frustrados com essas situações. Não sejas demasiadamente justo nem demasiadamente sábio, porque te destruirias a ti mesmo, né? Então, ao declarar que tem visto, ou seja, ao declarar justamente
esse fato não seja demasiadamente justo, né? Nós precisamos também tomar muito cuidado. Não se trata de um chamado para o caminho do meio, né? Ser mais ou menos justo, né? Ser mais ou menos santo, não seja santo demais, né? Não é isso. O que ele alerta é contra a falsa religiosidade e as formas de adoração que são exibicionistas, né? Pessoas querendo demonstrar algo que na verdade eles não são. Então, ser sábio aqui poderia ser traduzido como se achar sábio, né? Então, não se ache demasiadamente sábio, tá? Não se ache demasiadamente justo aos seus próprios olhos, porque isso então vai te trazer grandes problemas. Essa é a melhor tradução que nós temos aí. Não sejas demasiadamente ímpio, nem sejas louco. Por que morrerias fora do teu tempo? Então, é a mesma ideia, né? Não pense algo além daquilo que realmente é a realidade, tá? Não expanda a sua perversidade. Por que morrer antes, né, da sua hora, tá? Por que morrerias fora do teu tempo? Então não seja demasiadamente ímpio, porque se você for realmente um ímpio, você vai morrer mais cedo. Pode ter certeza disso, tá? Por causa da sua impiedade, do seu distanciamento da verdade. Versículo 18. Bom é que retenhas isto, e também daquilo não retires a tua mão, porque quem teme a Deus escapa de tudo isso. A sabedoria fortalece ao sábio, mais do que 10 poderosos que haja na cidade. Tá? Então, o que Salomão deixa bem claro aqui é que a verdadeira sabedoria provém de Deus, né? Tudo mais fora disso é tolice. Então, ele mostra que nós devemos temer a Deus. Tá? Ele indica que a verdadeira obediência com adoração e com respeito é a melhor proteção contra a loucura e contra os poderosos e contra quem quer que seja. Tá? Porque ela fortalece a vida do sábio. Na verdade, que não há homem justo sobre a terra que faça o bem e nunca peque. O livro de Romanos também fala sobre isso, que não há um justo nenhum sequer. Então, essas palavras justamente falam sobre o fato de que nessa terra não existe um homem que seja completamente justo, né? Que faça o bem constantemente, que isso seja uma realidade na sua vida. Todos nós falhamos, todos nós pecamos e precisamos então de direção de Deus para vivermos uma vida que realmente o agrade. Tampouco apliques o teu coração a todas as palavras que se disserem, porque para que não venhas a ouvir teu servo amaldiçoar-te, porque o teu coração também já confessou que muitas vezes tu amaldiçoaste a outros, né? Então alguém pode vir a tratar você tão mal quanto você tratou outra pessoa. Essa é a ideia. Então não queira para os outros aquilo que você não quer para si mesmo, tá? É isso que ele quer dizer aqui. Tudo isso proveio pela sabedoria. Eu disse, sabedoria adquirirei, mas ela ainda estava longe de mim. Tá? Então, ele gostaria de adquirir essa sabedoria, mas ele disse que estava longe dele. Ele quer alcançá-la, mas ele diz, ela está longe de mim. Isso é uma atitude de respeito e de humildade. O que já sucedeu é remoto e profundíssimo. Quem o achará? Né? Quem o achará? Então, o tema da sabedoria, ele mostra aqui que é profundo e é inalcançável. Né? Quem o achará? Somente o nosso Deus pode achar. Ele estabelece a sabedoria e ele é a própria sabedoria. Né? Nós, com certeza, não conseguiremos chegar a um bom termo com relação a isso em hipótese alguma. Isso não significa que não devemos então buscar a sabedoria, devemos buscar a cada dia,
Mas não vamos compreender todas as coisas e chegar à plena sabedoria, porque ela pertence somente ao nosso Deus. Eu apliquei o meu coração para saber e inquirir e buscar a sabedoria e a razão das coisas, e para conhecer que a impiedade é insensatez e que a estultícia, a tolice é loucura, tá? Inquirir aqui tem o sentido de colocar à prova, né? Então, o meu coração colocou à prova essas situações. Colocou à prova a questão da sabedoria, né? Colocou à prova a razão de todas as coisas, de todo o conhecimento. Então, ele disse que não encontrou, ele usa aqui justamente a personificação do coração enquanto ele fala com as pessoas, enquanto ele trabalha na vida das pessoas, né? Ele diz que colocou o seu coração à prova para poder ter todo esse conhecimento e entender toda a questão da sabedoria, a razão de todas as coisas, de toda a existência humana, mas ele diz que não conseguiu atingir, e ficar teimando com essa situação é loucura, porque nós não vamos conseguir alcançar em hipótese alguma. E eu achei uma coisa mais amarga do que a morte: a mulher cujo coração são redes e laços, e cujas mãos são ataduras. Quem for bom diante de Deus escapará dela, mas o pecador virá a ser preso por ela. Aqui ele volta à situação, como em Provérbios nós vimos por diversas vezes, da mulher então que vai levar o homem para a ruína, tá? Usada a expressão por diversas vezes, a mulher adúltera, né? Que vai levar então à ruína essa pessoa, ok? Então ele faz vários avisos sobre essa mulher. Então isso contrasta com o elogio que o pregador presta justamente à sua esposa, como nós vimos também lá em Provérbios 31, principalmente, né? Então ele mostra que é necessário fugir dessa situação, porque se você cair na rede, cair nos laços dessa mulher, você não conseguirá sair mais dele. Vedes aqui, só achei, diz o pregador, conferindo uma coisa com a outra para achar a razão delas. Então ele conferiu, ele comparou, né? Ele minuciosamente ele olhou para cada situação, uma coisa e outra, até chegar a uma conclusão, né? Até achar uma conclusão de tudo que ele observou. Ele diz: a qual ainda busca a minha alma, porém ainda não a achei. Um homem entre 1000 achei eu, mas uma mulher entre todas essas não achei. Tá? Então, todas as pessoas são pecadoras e são expostas a esse pecado, ou aos pecados que estão ao nosso redor. Então, os termos aqui, homem e mulher, significam um bom homem e uma boa mulher. Então, no livro de Provérbios, Salomão imprime a mesma ideia, né? A sua pergunta: o homem fiel, quem o achará? Né? Então, do mesmo jeito, né? Nós temos aqui essa busca por Salomão para encontrar o homem e a mulher que realmente sejam bons, né? E que busquem na sua vida a direção de Deus e desejem agradar ao Senhor. Eis aqui o que tão somente achei, que Deus fez ao homem reto, porém eles buscaram muitas astúcias. Então, mesmo tendo feito tudo muito correto, muito belo, santo, né? Ele diz que o homem então envereda por muitas astúcias. Que o homem, em súmula, fracassa nessa sua caminhada muitas vezes diante do Senhor. Então, a busca da humanidade por perversas imaginações e intrigas tem imenso sucesso muitas vezes na vida do homem, né? E o levam a um distanciamento cada vez mais de Deus e da sua presença. E é sobre isso que ele alerta: é isso que não deve acontecer. Não devemos nos afastar da presença de Deus, mas pelo contrário, nos aproximarmos cada vez mais dele. Então, em conclusão, o que nós temos aqui no livro de Eclesiastes é justamente que
precisamos meditar sobre o valor da sabedoria, precisamos meditar sobre as limitações da existência do ser humano e pensar na importância de uma perspectiva de vida que seja equilibrada, né? Tomarmos bastante cuidado com todas essas situações que ele adverte, principalmente aqui no final, a respeito do homem bom e da mulher boa, tá? No sentido de que é preciso direção, é preciso realmente sabedoria para vivermos de uma forma adequada, segundo a visão de Deus e da sua palavra, tá? Porque dessa forma, então, andaremos segundo a vontade do Senhor. Então, o capítulo, por fim, né, como dissemos, ele enfatiza, então, a importância de buscar a sabedoria. Isso é palavra aí, é chave, tá? Reconhecer as nossas próprias limitações e viver com humildade e com gratidão diante do Senhor. Então é isso que nós precisamos fazer. Precisamos viver com humildade e com gratidão diante do nosso Deus, diante dessa terra, diante dos homens, para que assim então possamos servi-lo cada dia mais e melhor. Que Deus abençoe a sua vida. Amanhã, Deus permitindo, no capítulo 8 de Eclesiastes, estaremos juntos. Um bom dia para você, para todos vocês, e não se esqueça de compartilhar esse vídeo mesmo depois que nós encerrarmos aqui. Pai, obrigado por esse dia, obrigado pela tua palavra, pelo tempo que passamos juntos aqui com liberdade, refletindo sobre a mesma. Dá-nos, ó Deus, um coração voltado realmente para o Senhor, em busca de sabedoria divina, para vivermos a vida da maneira que agrada ao Senhor. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe ricamente. Um forte abraço a todos vocês e até amanhã, se Deus assim permitir.